Sejam muito bem-vindos ao Clube do Sucesso, o podcast oficial do sucesso. E hoje nós estamos muito felizes aqui nessa mesa porque é um episódio inédito e muito inusitado, com a presença do querido, do amoroso e conhecido mundialmente por todos, nosso querido Papai Noel. E, não diferente de outros programas, a gente já quer pedir para vocês, está comentando aqui, fala pra gente qual é que é a tua cidade, se tem Papai Noel nessa cidade, como foi o Natal. Para nós é muito importante porque a gente sabe que o Papai Noel está em todas as cidades, em todo o mundo. E não menos importante, a gente pede, assina o nosso canal, ativa o sininho, curte, compartilha, que hoje é uma lição de muito amor, carinho e empatia. Nosso Papai Noel que está aqui vai trazer muita coisa boa nesse programa especial. Acompanhe a gente, tem muita coisa boa no Clube do Sucesso. Seja bem-vindo, Sandro Luiz Soares, meu amigo, querido Papai Noel também. Hoje eu acredito que é a primeira vez, né, Juliana, nessa noite de Natal, estamos falando dia 25 de dezembro, não poderia ser diferente. E a gente sabe, né, Papai Noel, que hoje nós começamos a entrevista, mas a gente sabe que é o dia das entregas, dos presentes, tudo isso. Então seja muito bem-vindo ao nosso programa, o Clube do Sucesso. A gente quer justamente estar compartilhando também a história da tua vida, os preparos, tudo aquilo que se faz para efetivamente ser o Papai Noel de verdade que ilumina tão bem esse período especial do ano. Muito obrigado, estou muito feliz aqui em poder participar com vocês. Boa noite, um Feliz Natal para todos, afinal de contas, né? Hoje é o nosso Natal e eu já comecei, ou já praticamente finalizei a entrega dos presentes. Tive um pré-natal e principalmente na noite de ontem, muito forte, muito marcante. Um grande e glorioso Natal para todos. Muito bem. Seja muito bem-vindo e essa é uma noite e um programa mais do que especial com a tua ilustre presença aqui para iluminar essa noite que vai dentro a fora para toda a criançada, todos os adultos e todas as pessoas desse Brasil que nos assistem no Clube do Sucesso. Muito obrigado. Que bom. Sandro, e a gente precisa agora falar com o Sandro, que durante o ano passa por uma série de preparações para chegar nesse período de Natal e efetivamente se converter no nosso Papai Noel, com a barba de verdade, com a dicção, com a oratória, com o carinho, com o cuidado do verdadeiro Papai Noel. Mas eu queria começar justamente pedindo para te falar quem que é o Sandro fora do Papai Noel. Quem que é essa pessoa? Conta um pouco da tua trajetória. Eu sei que tu tem uma história muito bonita com o escotismo também, os cursos que tu fez, as tuas formações, que eu acho que é fundamental para as pessoas entenderem que para chegar até o Papai Noel tem muito preparo a ser seguido. Realmente. O Sandro, ele é natural de Santa Cruz do Sul, nascido lá, mas hoje eu já me considero Bento Gonçalvense, porque eu já estou há mais de 30 anos em Bento, né? Acabei casando aqui, minha esposa é daqui, tenho 2 filhos já bem crescidos, né? Eu venho profissionalmente indústria moveleira, né? Inclusive quando eu vim para Bento Gonçalves, também trabalhando em indústria moveleira, depois eu fui para indústria alimentícia, onde eu fiquei praticamente 12 anos e depois retornei para o ramo moveleiro, né? E aí, voltando para a indústria, depois como representante comercial e no final, depois de aposentado já, trabalhando como consultor, dando palestras, dando treinamento, tudo na área comercial, na área de vendas, né? E o Papai Noel, quando surgiu? Papai Noel surgiu em 1996, numa festa da empresa que eu trabalhava na época. Foi quando eu iniciei no ramo alimentício e era uma empresa multinacional. E foi na festa de final de ano, né, onde eu queria dar a oportunidade para os filhos dos funcionários de terem um contato com o Papai Noel.
e fui atrás de um Papai Noel, mas não consegui. Eu acredito que eu tenha deixado muito para o final e aí eu não consegui encontrar ninguém. Aí eu pensei, olha, daqui a pouco eu vou tentar, né? E essa tentativa eu acabei gostando tanto porque tu vê o brilho dos olhos dessas crianças, né? E aquilo me cativou tanto que hoje, esse ano aqui, eu completei 27 anos de Papai Noel. Parabéns. Alegrando a criançada e os adultos. As crianças e os adultos. Inclusive, eu faço o trabalho institucional, né, de visitar escolas, creches, enfim, quem pede, eu tenho condições de colocar na agenda, vou com o maior prazer, eu não cobro por esse trabalho, né? Mas também tem a parte comercial, né, do Papai Noel, que ele acaba cobrando também para outros trabalhos que não com esse fundo de levar alegria em locais que teoricamente não teriam condições de contratar um Papai Noel. Né? Então eu faço aquele trabalho no dia 24 de levar alegria, encantamento, magia para os lares, né, das crianças, das famílias, e também nesta época natalina eu faço eventos corporativos, né, de empresas que fazem as suas festas de final de ano e contratam o bom velhinho para ir lá para entregar presente para as crianças e para os adultos também. Sim, e eu acredito que tenha lugares que o maior presente da noite seja a tua presença. Com certeza. Com certeza. Eu me emociono muito quanto a isso, porque tem muitas crianças que nunca tiveram a oportunidade, por incrível que pareça, de ter um Papai Noel ao vivo, a cores, e o que eu sempre digo, real, não fake. Né? Real aonde? Na barba, na barriga, em todo o contexto, né? Ou seja, tocar no Papai Noel. Tocar no Papai Noel, eles puxam minha barba, botam a mão na barriga para ver se é de verdade, enfim, fazem uma estripulia, mas é uma estripulia gostosa. Sim, eu só imagino, e deve ter todo tipo de situação. Tem a criança com medo, a criança que já está deixando um pouquinho tá perdendo aquela magia, porque naturalmente ela está crescendo. Tem aquela que fica te cochichando, eu quero o presente, eu quero no que vem. Tem os pais dizendo, só vai ganhar se tu obedecer, se tu for na escola. Né? Tem todo esse movimento, eu acredito aí, né? E aí tu tem que ter um pouco de didática para trabalhar com isso, né? O Papai Noel, ele não pode ser vinculado a uma pessoa que tu vai ter que te comportar para ganhar isso. Tu vai ter que estudar para ganhar aquilo. Não. Né? Essa abordagem que a gente tem que fazer com a criança é uma abordagem muito maior de explicar para a criança que o estudo é importante, que o comportamento é importante e que o presente é pela época do Natal, pela magia que tem o Natal. Né? Claro, se a criança for uma boa criança, se ela estuda, o Papai Noel diz, olha, Papai Noel gosta de crianças que estudam. E se ela se comporta, se ela é uma criança querida, obediente, melhor ainda, aí une as duas coisas boas e faz com que a criança acredite muito mais e acabe estudando, acabe sendo um bom filho, uma boa filha na parte comportamental. Então isso aí, o Papai Noel tem essa dinâmica de fazer com que as crianças ponham todas as coisas boas para fora. Né? Esse ano aqui aconteceu de uma criança vir com os pais e entregar os 2 bicos, né? E as 2 chupetas. Né? E como funciona isso? Já tem toda uma mecânica, a ajuda dos duendes, né? Que a criança me entrega, aí no momento que eu vou pegar a criança para foto, o duende já vem próximo, eu devolvo os bicos de volta, o duende vai lá no pai e na mãe, devolve para a família. Mas esse ano aqui, na outra semana veio a mãe e disse assim, Papai Noel, ela nunca mais pediu o bico. E isso aí é bacana.
Foi fiel. É um processo educativo, É um inclusive, processo, na vida da criança. É um processo educativo, porque daí eu converso com a criança, eu digo, olha, tu já tá uma mocinha. Ou se for um menino, tu já tá um mocinho, tu já não tá mais na hora de chupar bico, né? Entrega uma mamadeira, né? E a gente guarda. Eu tenho um arquivo de cartas, presentes. Os chocolates eu como, tá, pessoal? Pode trazer chocolate pro Noel, que o Noel vai comer, tá? Mas eu tenho cartas, eu tenho postais, eu tenho fotos, eu tenho chupetas, eu tenho mamadeiras. Aquilo é quase um santuário. Nossa, muito legal, muito legal. Porque enquanto a gente escuta a conversa, tu fica imaginando como é que a criança, tu vai criando esse cenário na cabeça, assim. E não é só criança, tá? Eu tenho adultos que, por incrível que pareça, esse ano aqui eu tive uma senhora de 92 anos que veio amparada, né, pelos familiares para me encontrar e tirar uma foto, e ela disse, eu nunca tirei foto com o Papai Noel. Nossa. De verdade, né? Tive há um tempo atrás uma outra senhora cadeirante que respirava com um tubo de oxigênio, né? Que depois eu fui na casa dela levar rancho, que normalmente eu escolho um caso, seja de criança ou de adulto, que eu vou na casa sem essa pessoa saber e levo presentes e sento, converso, brinco, dou minha mensagem de Natal, abraço, tiro fotos, enfim, tudo aquilo que um Papai Noel deve fazer. Infelizmente, essa senhora hoje já não está mais conosco. Mas foi uma coisa que emocionou não só ao Papai Noel, emocionou ao Sandro e todos aqueles que estavam junto comigo naquele dia. E sempre, todo ano, quando a gente faz isso, a equipe que está comigo e eu também, a gente fica sempre muito emocionado. Sabe, Julian, que eu tenho que compartilhar porque essa senhora eu estava junto. E para quem não sabe, né, Sandro, a gente mudou o Natal de Bento Gonçalves. Quando muitos não acreditavam no poder que o Natal tinha de transformar a vida das pessoas, transformar a vida das crianças, em 2018 foi o primeiro Papai Noel na casinha lá, lembra, na casinha marrom no centro. E o Sandro, ele veio parceiro, a gente buscou, porque assim, ele se prepara todo ano para isso, então ele precisa ser remunerado durante esse período, porque comercialmente ele não está fazendo favor, ele está trabalhando, ele investe durante todo o ano nesse momento, né? E aí a gente fez 2018, 2019, 20, seguiu 21 e 22, ou seja, dos 6 natais que eu fiz, 5 ele era Papai Noel. E a condição era que o Sandro estivesse por conta de eu acompanhar toda a preparação dele. E fazer Natal não é simplesmente jogar uma decoração, não é simplesmente jogar uma programação, a gente faz a curadoria. É tu pensar numa decoração que ela vai ter o segundo... Qual que é o segundo nível da decoração? É a interação, é trazer a criança para brincar, é a criança para bater foto, é o lúdico que ela vê acontecendo, e aquele momento para os pais ele é marcante e transformador, porque o Natal ele vem para fortalecer uma série de valores que a gente não se dá por conta. E agora eu quero trazer isso, Sandro, que é uma reflexão que a gente faz sempre no Clube do Sucesso, que é um exemplo muito bacana que tu falaste. Quando que a criança ela entregou a chupeta e ela não usa mais chupeta, tu tá encorajando o teu filho, a tua filha, a dizer assim, filho, eu confio em ti. Toma essa decisão e não volta atrás na tua decisão, que vai ser muito melhor a partir de agora. E as pessoas não se dão por conta da força que tem o ato quando que tu permite que a criança, não é o pai e a mãe que dá a chupeta, é a criança que vai lá e entrega para Papai Noel. É o ato dela se encorajar, dizer, olha, eu vou dar mais um passo na minha vida. E aí eu volto naquela senhora que foi muito marcante, eu lembro daquela noite. Nós estávamos no centro da cidade, era uma noite de apresentação, e essa senhora estava numa cadeira de rodas com, né, a mangueirinha do oxigênio. Inacreditavelmente, ela tinha 80 e poucos anos, acho, né, Sandro? 70 e pouco. Ela estava muito mal, mas assim, muito mal. E a gente ficou preocupado, porque imagina, ela começa a chorar, a falta de oxigênio, tudo isso, e ela disse, o meu sonho era conhecer o Papai Noel. Eu esperei toda a minha vida por esse momento. Cara, aquilo deixou todo mundo emocionado, velho, ninguém, né, as lágrimas, a gente disse,
vamos se segurar. E aí a gente conseguiu o telefone do filho dela, eu acho, o sobrinho, não lembro. Sandro foi na casa dela, ficou um tempo lá, foi feita uma matéria linda daquela senhora. E depois foi 2019, porque depois veio a pandemia e tal, acho que ela não conseguiu resistir ali. Mas o sonho dela foi realizado. Ela tocava na barba dele como se fosse uma criança que esperou a vida toda. Eu digo pra ti, tudo pode acontecer no Natal, tudo. Mas as coisas que acontecem marcam. Porque o Natal é transformador e é uma pena que a cada ano tem pessoas que não estão entendendo a força que tem. E aí, quando que tu vê pra mim, o Sandro é uma pessoa de luz, é uma pessoa que ele vem nesse esse momento para transformar. E olha, pessoal, para vocês que estão nos acompanhando agora, é preparação pedagógica. O Papai Noel ele se prepara para entender que tipo de frase ele vai usar para aquela criança, para dar coragem para ela, para mostrar que ela pode ir para o segundo nível da sua vida, o terceiro nível, sozinha, com o apoio dos pais. Por incrível que pareça, eu faço parte do movimento escoteiro. Né? No movimento escoteiro, ele tem faixas etárias, né? E eu trabalho justamente com a faixa do que nós chamamos o movimento de lobinhos, que é a faixa que vai dos 6 anos e meio até os 11. Tá? Mas todo o movimento escoteiro, ele tem, um dos motes dele é dar confiança ao jovem, aquilo que tu falou antes, há pouco, né? Dar confiança ao jovem. Para quê? Para que esse jovem tome as suas decisões. É uma confiança vigiada? Sim. Mas não é uma confiança onde é cobrado. Ela é orientada. Ou seja, por trás deste jovem tem um chefe adulto que está atrás. Ele dá a confiança, mas ele também tem as contrapartidas e aquilo que todo jovem precisa, daquele apoio, Suporte, né? daquele suporte, do carinho, do ensinamento. Então, muito do que o Papai Noel utiliza hoje vem do movimento escoteiro. Legal. Muito legal. E até nós estávamos falando, inclusive, nos bastidores antes, para fazer o balanço, né? E aí eu te pergunto, já ficou algum presente de uma criança não veio, ou seja, ficou no estoque algo da noite chegar e não tenha conseguido atender alguém? Não, Papai Noel atende todos, consegue entregar presente para todos, todo mundo fica feliz e alegre. E o melhor de tudo é que, à medida que o tempo vai passando, tu pega aquelas crianças que... Papai Noel, eu tava com saudade de você. 1 ano é muito tempo para a gente se ver novamente, né? E hoje, que nem eu disse, 27 anos, né, completados nesse Natal. Eu já tenho os filhos de algumas crianças que tiraram foto comigo. Hoje já são pais e já estão trazendo os seus filhos para conhecer o Papai Noel. E isso também, no movimento escoteiro, eu já tenho crianças de jovens adultos que foram meus lobinhos lá no início dos anos 2000. Quantos anos de escotismo tem? Escotismo eu completei agora em maio desse ano, de chefia 20 anos como chefe escoteiro. De movimento, literalmente, eu tô desde o século passado. Eu entrei no movimento escoteiro em 1999. Então já fazem 24 anos. O Papai Noel ainda de antes desse momento aqui. É, antes desse momento. Papai Noel é de 96. Ou seja, o escotismo só melhorou e refinou o Papai Noel. Melhorou. E refinou. Mas, claro, existem algumas coisas que o movimento ele ajuda muito, né? Mas algumas coisas, para fazer esse papel, tem que também estudar, tem que buscar fora, né? O que é estudo? Da abordagem, o estudo da tua roupa, né? Tu tem que ter uma roupa que seja confortável, que seja bonita, não precisa ser luxuosa, né? Mas que remeta a um Papai Noel.
o cuidado com a roupa, o cuidado com a barba que tu comentaste, né? A barba é bem interessante. No início eu não tirava a barba, deixava a barba o tempo inteiro. Claro que era preta no início, né? Pintava-se ela. A barriguinha de Papai Noel não tinha, colocava-se enchimento. Hoje, vamos dizer que está 100% natural, né? E a barba pintadinha, né? Era horrível para depois tirar a pintura. E com o tempo, a gente vai aprimorando e vendo o que pode ser melhorado, né? Por exemplo, a barba, se eu não passar um shampoo específico, um creme específico, um condicionador específico, ela vai irritar a criança, que ela fica áspera, né? Então, eu preciso fazer um tratamento muito maior na barba do que no cabelo, né? A parte de vestuário, que eu já acabei falando, e a parte de como conversar com esta criança ao ponto de não transmitir medo, mas sim de uma pessoa que está ali, que gosta de criança, que quer o bem desta criança, né? E que faça com que ela entre nesse mundo de magia e que perpetue por muito, muito tempo. Esta é a função básica: levar carinho, levar amor, levar compreensão, amizade e a parte mágica que não tem o que descrever. Eu sempre digo que bom seria se todos pudessem ser Papais Noéis por um dia. Muito legal. Eu queria aproveitar e te perguntar, Sandro, se nessa trajetória dos 27 anos, qual foi o maior, talvez, desafio ou alguma situação inusitada, seja com uma criança, seja com um adulto, ou alguma situação, fora essas que já foram até colocadas com aquela senhora, né? Enfim. Mas, vamos dizer assim, se tu teve alguma saia justa, no sentido, né? Ou uma criança que o pai vai lá, e ela não quer, chora, vira e, né? Deve ter várias situações, né? Bom, eu sempre digo para os pais para não forçarem a criança a vir junto do Papai Noel, seja ao lado, seja sentado, no colo, de pé. Eu sempre falo para os pais, no momento que a criança mostra um receio, medo, choro, enfim, pai, mãe, não força. Papai Noel tá aqui até o dia 23, tem muito tempo, volte outro dia. Se não der esse ano, volte ano que vem, né? E isso vai quebrando esse medo inicial da criança em ter o contato com o Papai Noel. Sim. Né? Basicamente é isso. Meu maior perrengue, eu não vou falar como Papai Noel 100%. Eu vou falar como Sandro e Papai Noel. Para mim, foi quando foi decretado o Covid, aquele ano onde não podia ter o contato. Porque o Papai Noel é carinho, o Papai Noel é abraço. No momento que tu não pode ter o contato com a criança, te dá um abraço bem gostoso, bem caloroso, bem aconchegante, aquele abraço de vô, de bom velhinho, perde um pouco o significado da palavra Natal. Sim. Então, pro Papai Noel, pro Sandro, a época do Covid foi uma época, com certeza, de coração que eu tô falando isso, foi uma época muito triste, que eu não pude ter esse contato com os jovens. Que bom que terminou. Que bom que hoje eu posso estar abraçando, posso estar brincando, dançando, pulando, fazendo um monte de estripulia com alguns que precisa, né? E não ter aquela coisa de fica lá que eu tô aqui, tu não vem aqui que eu não posso. Restrição, né? Exatamente. Eu me lembro, Julian, foi muito difícil esses momentos que a gente passou. A gente enfrentou cada coisa por conta da Covid, mas a gente nunca desistiu. Nunca. Né? Quando que eu não podia mais os encontros na rua, a gente foi pro Cine Drive-In, a gente sempre inventou, porque para mim não podia passar o Natal em branco. Colocamos carreta que andava com os Papais Noel tocando e muitas coisas.
Para quem está nos acompanhando, eu quero fazer um pedido. Escreve aqui nos comentários se na tua cidade, diz a cidade que tu está assistindo, e se aí tem Papai Noel, se não teve Papai Noel, como é que funciona na tua cidade, compartilha com a gente. E já aproveita para curtir, compartilhar, ativar o sininho, assinar o canal, porque a gente sempre está querendo e está trazendo conteúdo, melhor, levando conteúdo para vocês, que certamente transforma as vidas, e hoje super inspirados com a presença do Papai Noel aqui no nosso programa. E eu vou aproveitar para pedir para o pessoal para fazer o seu pedido de Natal hoje, já que estamos com o Papai Noel aqui. Quem sabe o ano que vem ele não esteja aí do seu lado atendendo o pedido por escrito nos comentários que o espectador está fazendo hoje. Estamos aceitando pedidos para o Papai Noel. Coloca nos comentários que certamente tem um ano pela frente para se comportar, para fazer dever. Porque assim, não é só criança que tem que se comportar, adulto também. Pai tem que fazer papel de pai, mãe tem que fazer papel de mãe, e todo mundo fazendo seu papel, Papai Noel está presente. Lembrando que o Papai Noel é o agente do bem e procura atender todo mundo. É isso aí. Julian, Sandro, eu quero compartilhar com vocês uma questão da sensibilidade que muitas vezes as pessoas não entendem que é necessário quando que a gente pensa em projetar um Natal, né? E eu trago esse exemplo por conta de ter feito 6, né? E tu decorar uma cidade grande, que nem Bento Gonçalves, 130 mil habitantes, é de certa forma bastante desafiador, ainda mais quando não se tem grana. Conforme vai conquistando patrocínios, parcerias, a gente vai melhorando tudo isso. Mas uma das coisas que muitas vezes passa batida, eu vou trazer um exemplo aqui. Nós tínhamos a casa do Papai Noel, que precisava ter horários. Papai Noel está em casa das 10 ao meio-dia, das 15 às 17, e quando tem apresentação no centro da cidade, ele atende das 20 às 22. Só que assim, a mãe desavisada, o pai desavisado, foi lá 1h30 com a criança, que ele não viu. E daí ele chegou lá na porta, Papai Noel foi dar uma volta. Mas nós tomávamos alguns cuidados, por exemplo, dentro da casa do Papai Noel, tu vai deixar lá o casaco dele para garantir que lá é a casa do Papai Noel. Tu vai deixar o chinelinho perto da cama dele, se ele tiver a cama, ou se ele tiver o espaço que tinha poltrona sempre muito pomposa. Então, essas coisas, se a casinha do Papai Noel tem banheiro, tu deixa a luz acesa do banheiro, que daí ele diz, ele não tá no quarto, ele tá no banheiro, então por isso que ele não pode atender agora. Porque tudo é magia. E aí, quando que tu faz o curso de atendimento Disney, que é a magia Disney, e tu traz isso pro Natal, tu percebe que tudo é pensado para nunca quebrar a magia. E uma coisa que nenhum pai deve fazer, e nenhuma mãe deve fazer. A criança ela pode descobrir que o Papai Noel é fake até ela encontrar o Papai Noel de verdade. E o pai não pode dizer que aquele é o Sandro, aquele é quem for. Aquele é o Papai Noel. Porque naquele momento tudo volta, como aquela senhora de 80 e poucos anos, 70 anos, que disse, eu nunca vi o Papai Noel, esperei toda a minha vida para ver que ele existe. De coração grande, carinhoso, amoroso e tudo isso. E aí eu volto no conceito Disney, de atendimento e tudo isso, num curso que eu fiz com uma escola que tinha essa autorização no Brasil e tal, e eles trouxeram um case, que a mãe saiu muito apressada porque a filha, né, recém tinha tirado a fralda e começou a gritar, mamãe, xixi, xixi, mamãe, xixi, xixi. O que aconteceu? Aquela menina chegou na porta do banheiro e ela fez xixi nas calças. Por óbvio que o xixi se espalhou pelo banheiro e tal. O que uma mãe faz com uma criança que faz xixi na Disney no chão? Cara, no mínimo ela xinga a criança. Ela torna aquilo um momento muito desagradável. Se ela não souber assustador, lidar com a situação, com o previsto, né? Assustador para a criança. E aí a magia que acontece na Disney. Diz que a zeladora foi lá intervir e disse, mamãe, o que aconteceu? Ela fez xixi no chão e tal, e aquele desconforto da mãe disse, não se preocupa, não, para de chorar. A fada me deu o pó da magia e aqui não é mais xixi. E ela, assoprou brilhos, aquele brilho que a gente compra aqui em qualquer lugar. Purpurina. Purpurina, o brilho caiu no xixi e ela disse, não é mais xixi. Acabou.
Não tem mais como, mãe, fica tranquila, tá tudo certo, a gente tá aqui para te servir. E aí, emocionalmente, para a criança, tu imagina o ressignificado que não tem esse momento, porque às vezes a criança ela vai entender essa criança aquilo não volta que ela mais fez da Disney. e o que a reação da mãe, né? Ou seja, ela entende que o que ela fez é ruim e aí chega uma terceira pessoa para ressignificar tudo isso. Então, quer dizer, isso é muito legal. A atitude, que nem até mesmo Papai Noel comentou, essa pedagogia com a criança, esse cuidado, porque as crianças vêm de todas as idades, né? Então tem que ter essa sabedoria de tratar pedagogicamente com a fala com as várias idades. Ou seja, uma criança de 5 é diferente do que a criança de 2 que vem lá com o bico balançando, esperando a balinha, esperando, né? Agora, né? Vamos levar mais adiante aqui a teoria dos traumas, né? Essa criança foi lá, ela tinha 3 aninhos, nem lembra mais, né? Mas ela cresceu, ela é bem-sucedida e tem filhos. E os filhos dizem, olha, eu quero ir pra Disney, mãe. Não, eu não tenho interesse nenhum de ir na Disney. Ela não sabe por quê. Lá no subconsciente dela, diz que é ruim ir pra Disney. Porque é difícil. Mas ela não sabe. Mas lá dentro tem uma crença que foi instalada nela que ir pra Disney não é bom. Porque quando que ela teve essa experiência, mesmo criança, foi negativo. Foi impactante, né? Foi impactante. E aí, negativo. A gente, vê sendo que é interessante, a gente tá falando uma coisa já vai dando insights para outras, né? O quanto é importante tu cuidar da experiência do teu cliente. O teu cliente, ele não pode se frustrar. Aquela história, cliente sempre tem razão. Não, nem sempre o cliente tem razão. Mas tu não pode ser o motivo dele perder a razão. Tu tem que trabalhar para levar a experiência positiva para ele do início ao fim. Mesmo quando ele errou, talvez motivado por algo que tu provocou sem querer provocar. A culpa não era dele. A culpa foi tua que provocou aquilo. Mesmo que tu não saiba disso. E lidar com crianças é isso, Sandro. Eu imagino, naquilo que tu falou da experiência do cuidado, não podemos frustrar a criança, porque no momento que ela se traumatizou, e tem criança traumatizada, porque em algum momento o pai e a mãe fez uma brincadeira desagradável, colocando a foto do Papai Noel, a máscara do Papai Noel, e deixou aquela criança em prantos, ela não gosta mais do Papai Noel. Então a criança está sendo levada para aquele momento, cara, extremamente desgastante para ela, traumático para ela. E aí vem o Sandro com toda a habilidade e procura consertar isso. Acontece muito disso. Acontece. Muitos pais, principalmente antigamente acontecia até mais, né? O Papai Noel era visto como uma pessoa que cobrava, né? Hoje não. Hoje o Papai Noel ele já é visto com outros olhos, né? As crianças elas vêm já mais felizes, o encantamento de Natal, tudo aquilo que envolve não só o Papai Noel, né? É uma decoração bonita, é tu ter as pessoas que circundam o bom velhinho, que o auxiliam nesse momento, né? No caso, esse ano aqui eu tive sempre a companhia de 2 duendes e no início, na chegada, eu tive a Mamãe Noel, né? São algumas coisas que vão norteando o escopo de uma família, né? E uma família regrada, feliz, amorosa, carinhosa. E isso aí vai transmitindo para a criança um pouquinho esse ano, um pouquinho ano que vem. E eu noto muito que a coisa funciona quando esta criança volta para casa e diz: pai, mãe, eu quero de novo ver o Papai Noel. Isso é muito bom. Significa que aquele trabalho que tu vem executando, ele tá no caminho certo. Tem muita coisa para melhorar? Claro, sempre. Com toda a experiência que a gente tem, sempre a gente pode melhorar. E a gente vai melhorando. Devagarinho, devagarinho. A construção de um muro, né? Uma pedra, um tijolinho, todo ano, cada momento, daqui a pouco tu tá com um muro completo. Terminou o muro? Não. Mas vamos rebocar o muro. Terminou? Não. Vamos pintar o muro. Então esse muro ele vai sendo construído
E não tem tempo, nem hora, nem momento, nem nada que faça dizer que ele está concluído. Sempre vai ter alguma coisa para fazer. Sim. Queria fazer uma pergunta. Nesses 27 anos, tu já presenciou gerações e modificações nos tempos até, a evolução dos tempos, Sim, vamos dizer sim. assim. Ou seja, a escassez, muitas vezes, daquele presente hoje não existe mais porque tem muita coisa e as crianças até ganham, falando de presente agora e recompensas, ganham praticamente tudo a todo instante, a maioria delas, né? Como tu enxerga o Natal daqui nos próximos 10 anos, ou seja, com essa evolução constante, com internet, as crianças descobrindo as coisas mais cedo, porque querendo ou não, essa magia do descobrir o Papai Noel num shopping center, em cima da carruagem, hoje tem YouTube, tem internet, alguém dizendo, não, isso funciona, isso é mentira, isso é verdade. Como tu enxerga isso nos próximos, sei lá, 5, 10 anos aí? Acho que consegue se perpetuar essa magia que a gente tá falando? Temos que nos adaptar. Quando eu comecei, era mais lúdico. Os brinquedos, as reações, as atividades dessas crianças eram mais lúdicas. Hoje é mais tecnológico. O próprio Papai Noel teve que se reinventar. Quando eu comecei não tinha Face, não tinha Instagram, não tinha nada, né? Primeira coisa que o Papai Noel criou foi um e-mail do Papai Noel, né? Depois veio o Facebook do Papai Noel. Por um ano teve o WhatsApp do Papai Noel, que quase deixou todo mundo louco. Eu lembro. Imagina. Quem teve a ideia? Eu copiei de outros. E hoje já tem o Instagram do Papai Noel, tá? Ele está muito mais ativo na época do Natal, né? Depois o Papai Noel ele tem que tirar o tempo para voltar para a fábrica, para preparar tudo para o próximo ano. Mas durante esta época, todos que marcam o Papai Noel, todos são respondidos. Eu fico, às vezes, madrugada dentro, né? Sábado para domingo, por exemplo, eu fico ficava, agora já passou, depois respondendo até meia-noite, 1, 2 da manhã, todos os do sábado. Eu não posso deixar acumular, porque se eu deixar acumular, aí talvez eu não consiga dar a volta. E no domingo para segunda também. Agora, nesses outros durante a semana, como o intervalo é menor, né, eu consigo responder mais rápidos. Agora, os de fim de semana, que são 6 horas no shopping e mais 2 para a prefeitura, meu Deus do céu, essas 8 horas aí não viram 8 horas de resposta, mas umas 2 horas e meia de resposta viram. Sim. Então, a criança, voltando à pergunta, ela está se tornando mais tecnológica, tá? Ela já não é tão lúdica no brincar como antigamente. Claro que existe uma restrição financeira que faz com que nem todas as famílias possam contribuir com esse desenvolvimento tecnológico, que dependendo do caso, ele também não é tão bom, ele acaba se tornando prejudicial, né? Mas não é o caso que a gente vai estar avaliando hoje, acredito. Mas assim, ó, eu acho muito bacana e pelo meu tempo de idade, pelo tempo que eu tô, do tempo das crianças brincarem com coisas mais lúdicas, aquele jogo de peãozinho e dado, jogo de vareta, aqueles jogos mais antigos que eram um jogo de todo momento, né? Que era um jogo de tu jogar com mais pessoas também, um jogo que tu podia jogar com irmãos, primos, amigos, família. Era o tempo de tu juntar a família ao redor de um jogo de criança e brincar. Hoje, sei lá, o celular, a tecnologia às vezes faz a criança ser muito solitária. Ela brinca com ela mesma, ela brinca com um aparelho que não transmite afeto, não transmite amizade, não transmite união, né? Mas quem sou eu para julgar isso? Sim.
É interessante eu queria trazer um exemplo, não sei se vai caber aqui, eu vou pensar enquanto que eu tô falando sobre isso, porque eu também tô me preparando para ser pai, né? E a minha esposa aí é mais uma questão de... Estamos dia 25 de dezembro hoje, previsão para 4 de fevereiro, o Ítalo tá aí, né? E ninguém está preparado para ser pai, ninguém está preparado para ser mãe, né? Tu te torna e agora vamos com tudo. E muito daquilo que tu estudou, já fiz curso de pais, com orientação de... E aí eu descobri que o homem, no curso, ele aprende a trocar fralda, né? Eu digo, é só isso que eu tenho que fazer agora. Não, pai, é isso aí. Vai dar apoio e vai trocar fralda, beleza, né? No curso eles só não te dão um choro de criança ao vivo, né? É, porque assim, ó, é muito bom. E a gente sempre tá olhando muito formas, né, inclusive pedagógica, de como a gente tem que se comportar. E uma das coisas que a minha esposa e eu, a gente tem muito nitidamente claro, é que nós queremos dar opções para o nosso filho. Na própria forma de falar. Tu quer a bermuda azul ou a bermuda preta para te usar hoje? Tava bom o picolé? Ao invés de falar tava bom o picolé, perguntar o que tu achou do picolé. Para forçar que também ele possa já ter a sua opinião sobre as coisas e tal. E aí eu vou trazer agora o exemplo de algo que aconteceu com uma conhecida minha. A gente tava numa discussão, como eu não sou pai, ela já é mãe, e o meu amigo era pai de 2 crianças, a gente começou a conversar, e a discussão que eles chegaram na família foi dar ou não dar o celular para a criança. Por acaso, o filho dela tem 6 anos. E ela e o marido começaram uma discussão sobre isso. Porque o pai é a favor de dar o celular para o filho. E a mãe disse, não, ele vai continuar usando o meu celular e quando que eu quero eu tiro dele. Só que tem um grande problema, né? O celular é dela. O celular dela não tem controle parental. Ou seja, a criança está com todos os algoritmos de todos os conteúdos adultos tendo acesso. Aí daqui a pouco a criança está se revoltando, ela não sabe por quê. Porque o tipo de conteúdo, jogos para maiores, vídeos que não deveria uma criança estar assistindo, estão, e o pai diz, não, a gente tem que dar porque quando é que tu dá o celular para a criança, tu pode controlar tempo de uso, tu pode controlar o tipo de conteúdo que ele pode acessar e o algoritmo tu restringe algumas coisas. Mas mesmo assim, eles estão nessa discussão. Por fim, o pai perdeu a guerra, né? Ou perdeu a batalha, a guerra não, ele disse assim, bom, então já que a gente não vai dar o celular pro filho, tu quer continuar, eu faço uma troca. A gente não dá mais teu celular pro filho, mas a gente compra um videogame para ele. Nós vamos comprar um Atari para ele. Aquele Atari que tem o Super Nintendo, que tem o Mega Drive e tudo. O nosso videogame. O nosso videogame da nossa época. E aí eu disse, por quê? Eu questionei, mas por quê? Porque ela estava mais ou menos, então ela meio que concordou com isso. E o argumento do pai foi, porque aqui ele joga com amigo. Ele não tem interferência de forças externas, que não sabe o que está mexendo com ele, para poder criar uma interação. Ou seja, ele joga com uma máquina, que é um ambiente super controlado, não sai, mas ao mesmo tempo ele pode jogar com os coleguinhas. E ter essa interação humana que hoje a gente está se afastando. Nós falamos um pouco sobre isso também, sobre os jogos analógicos. Que o jogo de vareta, por exemplo, ele traz uma educação de várias coisas. Não o fato de educar apenas por uma lógica, mas o fato de tu melhorar a concentração da criança, a estratégia que tu começa a desenvolver nela e tantas outras coisas. O nosso desafio hoje como pais é justamente entender o que aquilo significava no nosso tempo. Porque as Três Marias que a minha mãe jogava Três Marias, que muita gente não sabe nem o que é o jogo das Três Marias, ajudava ela na concentração, ajudava ela na coordenação motora, ela desenvolvia outras coisas. E ao longo do tempo, por óbvio, a gente substituiu no celular, que muitas vezes fica com aquilo, a responsabilidade agora do celular não é minha. Como isso, Sandro, e aí eu sempre faço uma reflexão antes para depois fazer uma pergunta. Como isso tu percebe que está impactando nessa relação da criança para esse relacionamento que seja com o Papai Noel hoje? Tinha certeza que eles iam me perguntar isso. Eu vou utilizar o movimento escoteiro
como uma forma de responder. Os lobinhos, particularmente, que é o ramo que eu trabalho, que eu falei lá no início, é de 6 anos e meio até 11. Só que o momento de transição desse jovem, que ele sai de lobinho para escoteiro, que é o outro ramo, é o ramo que vem logo após, tá? É dos 10 aos 11. O que é analisado? A maturidade deste jovem. E muitas vezes ele completa 11 anos e ele não tem a maturidade ainda para ir para o escoteiro. Nós trabalhamos com um pano de fundo que é a história de Mowgli. Coisa bem lúdica. E já quando ele vai para escoteiro, não tem mais aquilo. Não tem aquele aconchego dos personagens de dar um abraço, de sentar, de conversar, de ser uma família, né? O escoteiro não. Ele já vai começar a fazer uma atividade de uma faixa etária correspondente a ele. Ou seja, nós e amarras, montar sua barraca, ele não brinca mais tanto. Então, esse amadurecimento desse jovem é o que eu acabo falando para o pai ou a mãe. Porque eu sou muito questionado. Papai Noel, o que tu acha de dar um celular para o meu filho, para minha filha? Eu não posso dizer sim ou não. Eu não sou o pai desta criança. Eu sou Papai Noel, não o pai. Então, o que eu digo? Aquilo que o movimento usa, você tem que ver a maturidade do seu filho e da sua filha. É em cima disso que você vai poder ver se ele está na hora de ganhar este celular. É assim que eu acredito que deva se portar um pai e uma mãe que não tem aquela noção de tá na hora de dar? Será que eu posso dar? É simples. Ver a maturidade que o seu filho tem hoje ou no momento que ele lhe pede. Eu conheço muitas crianças que são extremamente maduras, né, na hora de usar. Por quê? Foram encaminhadas, educadas, direcionadas para chegar nesse momento e poder fazer a coisa certa. Porque é muito fácil pegar um aparelho e dar para a criança, para esse jovem, e deixar a coisa acontecer. Agora, se você vem orientando, vem conversando, vem perguntando o que tu acha, é aquela história do picolé, né? O que tu pensa a respeito desse picolé? O que tu sentiu? Né? Não com picolé, com tudo, né? Sim. E isso é muito legal porque a verdade é que mais cedo ou mais tarde, a criança ou adolescente ou o imaturo ou já com mais maturidade vai ter o contato com o aparelho, com o celular. Então, se não for também trabalhado logo cedo e dessa maneira, como o Papai Noel está colocando, em algum momento isso vai ser distorcido. Ou seja, no momento que for soltado o aparelho, nós estamos falando de celular, mas pode ser, eu acho, qualquer outro elemento, né? Uhum. A pessoa meio que vai querer se vingar pelo tempo que não foi dado talvez a ela, né? Então, uma maneira assim, de talvez querer tirar o tempo perdido, ou vai ficar tão restrito, né? E essa tua questão do Papai Noel de ter colocado, o pai pergunta, dá ou não dá? Ou seja, jogar de volta a responsabilidade para os pais no sentido de, eu não sou a pessoa decisora que se deve ou não, mas tu dá alternativas e um caminho a ser seguido, né? Então, eu acho que do nosso podcast aqui, para mim ficou uma lição muito legal essa que tu comentaste aqui. Obrigado. Muito bom. E aí, pessoal, quem está nos acompanhando, escreve para nós de que cidade está assistindo e se tem Papai Noel na cidade. Isso é muito importante para nós, porque também a gente sabe como está o trabalho do Papai Noel pelas nossas cidades do nosso país. Sandro, a gente está chegando no final do nosso programa, ele passa sempre muito rápido, eu falei que passava rápido, é muito natural isso, tá? Mas eu queria que
para esse encaminhamento final, tu falasse, para quem está nos assistindo, independente da cidade que está, o que precisa para se tornar Papai Noel? Porque eu tenho certeza que muitos que estão nos assistindo hoje vão se inspirar nessa história e vão querer também trilhar um caminho para buscar essa satisfação, não apenas de si como Papai Noel, mas também das pessoas que o procuram. Então, não como em caráter de fórmula, assim, né, passo a passo, mas eu queria que tu falasse o que precisa ter e ser para se tornar Papai Noel. Boa pergunta. Já me perguntaram várias vezes e toda vez que eu vou responder esse tipo de pergunta, sempre vem alguma coisa nova. Não que tu tenha esquecido, mas à medida que o tempo vai passando, tu vai agregando novas conquistas, novas sabedorias e vai aumentando o teu leque de possibilidades de o porquê, né? Mas assim, ó, hoje eu digo, primeiro tem que gostar do convívio com pessoas, não só crianças, claro, principalmente crianças, né? Mas tu tem que gostar de conversar, né? Tu tem que ser uma pessoa que escuta mais do que fala. Tu tem que ser uma pessoa que filtre muito o que é falado. Tu tem que ter carisma. Tu tem que ter empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro. É sentir o que o outro está passando, está pensando. E amor. Isso vale para tudo. É uma lição. Uma lição. É uma lição. Sandro, te agradecer demais por isso. Quer fazer aquela pergunta mágica do final que tu sempre faz, Júlio? Tá satisfeito? Eu acho que a gente sempre acaba relacionando ao sucesso a nossa final de conversa aqui, né? Então, e o Papai Noel também é um agente que leva o amor, a alegria, a empatia e todas essas questões que foi colocado. Então, para continuar tendo sucessos, tanto o Papai Noel quanto a noite de Natal, quanto as famílias que se envolvem no Natal, um conselho para que o sucesso do Natal, do espírito natalino, da união das famílias, do amor, de tudo isso perdure nos próximos, quem sabe, 500 anos. Quem dera eu pudesse dar um conselho que atingisse o mundo inteiro, mas eu vou tentar. Mas o Papai Noel é o Papai Noel. É o Papai. Então vamos incorporar agora o bom velhinho. Pessoal, transmita muito mais amor do que você recebe. Distribua muito mais paixão do que você ganha. Leve muito mais caridade e tudo de bom para os outros. E tenha certeza que você será retribuído de alguma maneira. Feliz Natal e um 2024 mágico, com todas as realizações que vocês merecem. E principalmente, muita saúde. Ho, ho, ho! Um ótimo, excelente Natal para todos aí, pessoal. E um excelente 2024. E é com essa alegria que nós encerramos mais um Clube do Sucesso. Tenho certeza que muito mais daquelas estratégias. Hoje nós falamos muito do sentimento e como isso faz diferença em qualquer negócio. Até mesmo quando que tu decide transformar-se no Papai Noel por um momento tão interessante da nossa vida. Eu lembro mais uma vez, compartilhe esse nosso programa, também curta, marque aí o sininho, assine o nosso canal e também acompanhe as nossas redes sociais no @Clube do Sucesso. Tem sempre muitos vídeos inspiradores. Até 2024, um excelente ano para todos vocês. Tchau, pessoal. E é a sua oportunidade de fazer o pedido especial do nosso bom e amigo Papai Noel. Escreve aqui embaixo. Tchau.